Olá pessoal, tudo certo? Espero que todos estejam bem. Então, dando continuidade aí aos nossos estudos, nós vamos trabalhar agora as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas, tá bem? Só que antes de falar das revoltas em si, é interessante que a gente trabalhe um pouquinho sobre a crise do sistema colonial. Afinal, foi essa crise do sistema colonial que levou as revoltas a acontecerem. Então, o que foi a crise do sistema colonial? O que causou essa crise? É interessante a gente destacar dentro desse ponto o seguinte: a crise do sistema colonial em si, ela foi a retomada do controle de Portugal sobre a região nordeste brasileira, que estava sob domínio holandês. Isso vai acontecer após o fim da União Ibérica. Só que o fim da União Ibérica, a retomada do controle de Portugal sobre a região nordeste, ela vai ser acompanhada de uma série de crises econômicas que vão assolar a economia portuguesa. O motivo dessas crises é que os holandeses, que antes eram parceiros de Portugal nesse comércio do açúcar, agora se transformaram em concorrentes. Eles passam a produzir açúcar no Caribe, né, nas Antilhas. As Antilhas são as ilhas menores ali da região da América Central, e isso faz com que a maior oferta de açúcar no mercado e a manutenção da demanda derrube o preço. Então, a queda no preço do açúcar, que era o principal produto, né, de exportação do Brasil e que abastecia boa parte da economia portuguesa, vai fazer com que Portugal entre em crise econômica. Para poder sair dessas crises econômicas, Portugal então ele vai enrijecer a política fiscal em relação à colônia, vai aumentar impostos. E esse enrijecimento da política fiscal, esse aumento de impostos, ele vai levar a revoltas. Essas revoltas elas são divididas em dois grupos, como a gente acabou de falar. As revoltas nativistas, que são as primeiras levas, que é a primeira leva de revoltas, e as revoltas emancipacionistas, que é então a segunda leva dessas revoltas. Por que elas são divididas em dois grupos, né, em duas levas? As primeiras revoltas, as nativistas, elas mostram descontentamento dos colonos em relação à administração portuguesa, só que elas levam em consideração apenas aspectos locais, daí o nome então, revoltas nativistas. E as revoltas emancipacionistas são aquelas que acontecem a partir do século XVIII, quando a gente tem na Europa o surgimento das ideias iluministas que pregavam a liberdade, que eram contrárias ao absolutismo. Então, a partir do século XVIII, esse clima de revoltas na colônia, somados às ideias iluministas, vão fazer com que os colonos passem a exigir a emancipação política. Todo esse contexto é o que compõe a crise do sistema colonial. Tá bem? Para que a gente comece aqui os nossos estudos, as revoltas nativas. Como eu acabei de falar para vocês, está aí nesse parágrafo a definição das revoltas nativistas. Tá bem? A primeira delas que a gente vai estudar é a revolta de Beckman ou revolta dos irmãos Beckman, que acontece aí no Maranhão no ano de 1684. Tá certo? Nós vamos dividir aqui todas as revoltas, tanto as nativistas quanto as emancipacionistas, em antecedentes à revolta e as consequências dessa revolta, tá bem? Então, começando aqui, antecedentes, o que levou à revolta dos irmãos Beckman? A gente pode destacar aqui a determinação dos padres jesuítas contrários à escravização dos nativos. Então, os jesuítas vão pressionar a coroa portuguesa para que ela proibisse a escravização dos nativos. Por que os jesuítas eram contrários à escravização dos nativos? O motivo é que o objetivo da Igreja Católica e dos jesuítas aqui na América era a catequização dos indígenas. Então, se esses indígenas fossem escravizados, criaria-se então uma barreira, uma aversão em relação aos portugueses, o que dificultaria ou impediria a catequização deles. Então, em relação aos nativos, a política da Igreja Católica, dos jesuítas e agora da coroa portuguesa era a catequização e não a escravização. Por isso que essa escravização foi proibida pela coroa. Tá. O que isso tem a ver com a revolta? A proibição da escravização dos escravos nativos, ela leva a uma crise de abastecimento de mão de obra na região do Maranhão, porque boa parte da mão de obra que tocava as lavouras na região era essa mão de obra de nativos. E por que a dos nativos e não a dos escravos africanos, como acontecia na região litorânea, onde se cultivava a cana-de-açúcar? Porque o escravo nativo ele era mais barato quando comparado com o escravo africano, que era importado, tá certo? Onde Portugal colocava suas taxas e monopolizava o comércio. Então, dada a realidade econômica da região maranhense, a produção era tocada por essa mão de obra nativa, que agora deveria ser substituída
pela mão de obra escrava africana. Só que até que isso acontecesse, isso gerou uma crise de abastecimento na mão de obra. Tá bem? Para resolver essa crise, essa falta de mão de obra, Portugal então vai criar uma companhia de comércio. Essa companhia de comércio, ela monopolizaria o comércio com a região do Maranhão. E nesse monopólio estava incluso o fornecimento de escravos africanos e também a compra da produção da região. Ok? É aí que a gente tem então o início da revolta. Por quê? Esse monopólio exercido pela companhia de comércio vai ter dois pontos negativos para os colonos. O primeiro deles, a mão de obra escrava africana vendida pela companhia de comércio ela era extremamente cara comparada com o escravo nativo. E, de novo, esse alto valor não correspondia ou não condizia com a realidade econômica da região. Ou seja, os produtores da região maranhense não tinham condições de comprar esse escravo africano fornecido pela companhia de comércio. Segundo ponto negativo é que, ao monopolizar o comércio, todos os produtores eram obrigados a vender sua produção para essa companhia de comércio. Então, vocês já imaginam que ela pagava por essa produção um preço mínimo, afinal, só ela podia comprar, tá bem? E isso gerou também, ou foi um outro motivo de revolta para os colonos, tá certo? Então, revoltados com a falta de mão de obra escrava, com o preço dos escravos, com o preço pago pela companhia e pela produção, os produtores da região, liderados aí pelos irmãos Beckman, começam então uma revolta. A partir dessa revolta, eles conseguem assumir o controle sobre a região, eles depõem o governador, assumem o controle, e uma das primeiras medidas que eles tomam ao assumir o controle sobre a região é a expulsão dos jesuítas, que haviam proibido a escravização dos nativos, e o cancelamento do monopólio que essa companhia de comércio tinha sobre o comércio com a região. Quais foram as consequências da revolta de Beckman ou da revolta dos irmãos Beckman? Um dos irmãos Beckman foi até Portugal para tentar negociar diretamente com a coroa portuguesa o fim da revolta. A coroa portuguesa não quis saber de conversa e, ao invés de negociar, mandou prendê-lo. Tá bem? A coroa portuguesa envia uma expedição militar até a região do Maranhão para conter a revolta. E, uma vez que essa revolta é contida, o outro dos irmãos Beckman, então, ele é capturado e executado. Tá bem? Uma vez que Portugal assume ou reassume o controle sobre a região, eles permitem que os jesuítas voltem até o local. A escravização dos nativos continua proibida, porém, aqui é um ponto importante sobre a revolta dos irmãos Beckman, o monopólio sobre a companhia de comércio continua cancelado. Então, mesmo quando Portugal retoma o controle sobre a região, eles não vão restabelecer o monopólio que a companhia de comércio tinha com a região do Maranhão. Tá certo? Dando sequência, nós temos aqui a Guerra dos Emboabas. Antes de tratar o que foi essa revolta, é interessante que a gente destaque o seguinte: o que é Emboaba? Por que esse é o nome da revolta? Então vamos começar. Emboaba é uma expressão do Tupi. Essa expressão significa ave com pernas cobertas de penas, como vocês podem ver aí que acabou de aparecer neste parágrafo. Por que ela foi utilizada? Ela foi utilizada pelos bandeirantes. Os bandeirantes, como a gente já trabalhou, eles foram aí os primeiros a descobrirem ouro na região mineradora, tá bem? E eles deram esse apelido de Emboaba aos forasteiros, as pessoas que vinham de fora para procurar ouro nessa região. Esse é um apelido pejorativo, tá bem? Que tinha relação com o modo como esses forasteiros se vestiam, com as botas de cano alto que eles utilizavam para poder então entrar nos riachos e extrair o ouro, tá certo? Bom, quais foram os antecedentes da Guerra dos Emboabas? Os antecedentes eles estão todos dentro do contexto do início da mineração, ou seja, o início da descoberta de ouro na região de Minas Gerais. Por que esse contexto levou à Guerra dos Emboabas? O contexto é o seguinte: os bandeirantes, por terem sido os primeiros a descobrirem ouro na região mineradora, eles exigiam de Portugal a exclusividade na extração desse metal. Eles não queriam que mais ninguém extraísse ouro e que Portugal desse a eles o controle sobre a produção desse metal. É óbvio também que Portugal não vai atender esse pedido de exclusividade por um motivo bastante simples. Portugal queria que a produção de ouro fosse grande, logo,
quanto mais gente extraindo ouro, maior seria a produção. Então Portugal não atende, ele ignora esse pedido dos bandeirantes de exclusividade. Os bandeirantes, então, passam a atacar os forasteiros que se dirigiam à região em busca de ouro. Tá bem? Quando eles passam a atacar esses forasteiros, tem início o conflito que a gente chama de Guerra dos Emboabas. Bom, essa ação dos bandeirantes de atacar os forasteiros que se dirigiam à região à procura de ouro faz com que a coroa portuguesa intervenha ao lado dos emboabas, ou seja, ao lado dos forasteiros. Tá bem? E isso vai então dar uma intensificada nesse conflito, ou seja, ele vai se transformar em algo mais sério, de proporções maiores. Bom, não preciso falar, né, que esses forasteiros emboabas, com o apoio da coroa portuguesa, apoio militar, inclusive, eles vão derrotar os bandeirantes, ok? E quais foram as consequências desse conflito, dessa derrota dos bandeirantes? A primeira que a gente vai destacar é que é criada uma nova capitania, chamada Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Sim, São Paulo e Minas Gerais, nesse período, eles formavam uma capitania só. E essa capitania ela vai ser formada a partir do desmembramento da Capitania do Rio de Janeiro. É tudo uma coisa só. E agora a gente passa a ter a Capitania do Rio de Janeiro e a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Tá bem? Outra consequência que a gente tem que destacar. São Paulo, que era uma vila, devido ao crescimento demográfico e a importância que ela passa a ter por estar próxima da região mineradora, ela é elevada à categoria de cidade. E uma outra consequência é que esses bandeirantes que descobriram ouro na região de Minas Gerais, eles vão passar a buscar ouro em outras regiões do Brasil, já que Portugal não havia dado a eles a exclusividade na extração do ouro em Minas Gerais. E ao buscar ouro em outras regiões, eles vão encontrar esse metal nas regiões de Goiás e do Mato Grosso, ou seja, eles vão expandir a atividade mineradora, e é uma consequência dessa guerra. Então, se vocês olharem aí no mapa, todos esses pontos em amarelo são as regiões onde o ouro foi descoberto e onde ele era extraído. Vocês percebam aí que em Minas Gerais concentra-se boa parte, né, dessa atividade, São Paulo também, mas se vocês olharem ali, vocês conseguem enxergar também a extração de ouro em Mato Grosso e Goiás. Tá certo? Bom, seguindo então com o nosso assunto, o próximo conflito é a Guerra dos Mascates. E, assim como a gente fez na Guerra dos Emboabas, que nós definimos a palavra emboaba, é interessante aqui que a gente defina o que é ou o que significa a palavra. Então vamos lá. Mascate é um termo que se refere a comerciante de rua, muito próximo do que a gente chamaria hoje de um camelô. Tá bem? Ele foi empregado pejorativamente durante esse conflito para definir os comerciantes aí da região de Recife. Tá bem? Quais foram os antecedentes que levaram à Guerra dos Mascates? Primeiro, a gente tem aqui a rivalidade entre os senhores de engenho residentes aí na cidade de Olinda, até então a capital da região, e os comerciantes que residiam aí em Recife. Tá bem? Outra coisa que antecede o conflito é o fim do domínio holandês sobre a região. O que tem a ver o fim do domínio holandês com a Guerra dos Mascates? A expulsão desses holandeses, como a gente falou lá no comecinho, que é um dos pontos principais que levou à crise do sistema colonial, ou seja, que vai estar relacionado a todos esses conflitos, é que os holandeses passam a ser concorrentes dos portugueses e isso derruba o preço do açúcar. Tá bem? Então, dentre as consequências da expulsão dos holandeses do Nordeste, a gente vai destacar aqui a própria diminuição no valor do açúcar, que a gente acabou de falar, e temos também a destruição de vários engenhos nesses conflitos que resultaram na expulsão dos holandeses. Esses engenhos destruídos não podiam mais produzir o açúcar, e isso representou aí uma falta de recursos para os senhores de engenho que dependiam dessa indústria para produzir o açúcar e gerar a sua riqueza. Tá certo? A gente também destaca o aumento dos impostos de Portugal, que Portugal cobrava sobre a região para poder aí recuperar um pouquinho dessa perda na receita do açúcar, e tudo isso levando à decadência econômica dos senhores de engenho residentes em Olinda. Tá bem? Então, fim do domínio holandês sobre a região Nordeste, seguido da queda no preço do açúcar, da destruição dos engenhos em todos esses conflitos, do aumento dos impostos por Portugal para poder recuperar a receita que eles haviam perdido com a queda no preço do açúcar, e tudo isso vai levar à
decadência econômica desses senhores de engenho, tá certo? Bom, paralelo a tudo isso, lá em Recife, nós temos um crescimento, um desenvolvimento econômico da região. Por quê? Enquanto os holandeses dominavam a região, eles fizeram vários investimentos em infraestrutura e reformaram, ampliaram o porto da região. Essa ampliação do porto, ela vai favorecer o comércio, a importação e exportação de produtos, e isso vai atrair comerciantes portugueses para a região, tá bem? Então, essa atração de comerciantes, esse aumento na atividade comercial proporcionada por uma melhor infraestrutura do porto vai fazer com que a região de Recife desenvolva-se economicamente, tá bem? E esse desenvolvimento econômico de Recife vai fazer com que esses comerciantes residentes em Recife passem a despontar economicamente quando comparados com os senhores de engenho de Olinda. Então a situação ela vai mudar. A então elite econômica da região, que eram esses senhores de engenho, ela passa a ficar aí em segundo plano. E a elite econômica dessa região passa a ser esses comerciantes de Recife. Tá bem? O que causou então a revolta? Então a gente trabalhou com os antecedentes. O que causou a revolta? Bom, esse desenvolvimento econômico de Recife ele não condizia com o status da região. Afinal, Recife a gente pode comparar hoje a um distrito. Era um distrito de Olinda, era subordinada à Câmara Municipal de Olinda e essa Câmara era controlada pelos senhores de engenho. Então, esses comerciantes de Recife passam a exigir de Portugal uma emancipação política. Eles não queriam mais estar ligados politicamente a Olinda e aos senhores de engenho, afinal eles estavam crescendo, se desenvolvendo economicamente, muito mais do que Olinda, que estava em decadência, né, devido à queda no valor do açúcar, então passam a pedir que Portugal promovesse, concedesse a emancipação política entre Olinda e Recife. Tá bem? É óbvio que os senhores de engenho de Olinda não vão concordar, né, com essa ideia de separação política entre Olinda e Recife. Afinal, a receita que o comércio de Recife gerava era interessante para a região, então eles vão ser categóricos, né, não vão querer essa emancipação política. E aí a gente tem o grande embate, o grande conflito de interesses. Os comerciantes de Recife querendo a emancipação política e os senhores de engenho de Olinda contrários. E é esse cenário que vai causar a revolta, tá bem? Essa revolta ela vai ser seguida de uma invasão. Os senhores de engenho de Olinda vão invadir militarmente Recife e vão garantir que essa emancipação não aconteça, tá bem? Portugal havia concordado, havia concedido essa emancipação política a Recife e a partir disso os senhores de engenho então invadem militarmente Recife para tentar reverter essa decisão. Quais foram as consequências dessa guerra? Óbvio que a gente tem aí a intervenção do governo geral e o apoio da coroa portuguesa a essa intervenção, que vão ficar ao lado dos comerciantes de Recife. Afinal, boa parte desses comerciantes eram portugueses, tá bem? Uma vez que eles fizeram essa intervenção, eles vão expulsar, né, esse contingente militar de Olinda, financiado pelos senhores de engenho, e vão manter a autonomia de Recife, tá bem? E depois que tudo acabou, é importante a gente destacar o seguinte: os senhores de engenho de Olinda, que causaram toda essa confusão, que invadiram Recife, eles não foram penalizados, eles não foram responsabilizados, não teve execução, não teve exílio, houve o que a gente chama de anistia. Tudo bem? Por que isso aconteceu? Porque os senhores de engenho, apesar de estarem em decadência, ainda tinham muita força política e sim, alguma força econômica sobre a região, e Portugal não quis se colocar contra, né, esses senhores de engenho, quis mantê-los ao seu lado, então eles não foram responsabilizados. Isso é bem diferente do que a gente vai ver nos outros movimentos, tá bem? Principalmente aqueles de origem e caráter popular, onde os responsáveis são executados, sejam enforcados ou fuzilados, depois seus corpos são esquartejados. Então, isso não acontece aqui porque você tem um conflito que envolveu interesses da elite econômica, tá bem? Bom, sequência aqui então, a próxima revolta é a revolta de Filipe dos Santos. Tá? A revolta de Filipe dos Santos vocês também vão encontrar com o nome de revolta de Vila Rica. Vila Rica não existe mais com esse nome, hoje ela é chamada de Ouro Preto, uma cidade lá do estado de Minas Gerais.
Quais foram os antecedentes dessa revolta? O grande antecedente é a criação das casas de fundição. O que são as casas, ou o que eram as casas de fundição? Vale lembrar, elas eram aí um órgão fiscalizador e tributador do ouro, criado pela coroa portuguesa, a fim de garantir a parte que competia à coroa sobre a produção de ouro. Como que funcionava? Toda a produção de ouro ela deveria ser levada a essa casa de fundição, onde o ouro então era derretido, daí o nome dela. Depois de pesado, 20% desse montante era descontado, ou seja, o quinto, o imposto sobre a produção de ouro, era descontado e destinado a Portugal. Pois bem, até a criação das casas de fundição, Portugal não tinha como controlar essa produção de ouro e não havia uma tributação sistemática, ou seja, boa parte do ouro extraído era desviado, os colonos eles sonegavam os impostos, então Portugal cria a casa de fundição para sistematizar, para intensificar a cobrança do quinto, que já existia, existe desde o começo, e os colonos se revoltam com isso, afinal eles não queriam pagar impostos sobre a produção de ouro. Então, quando Portugal cria a casa de fundição, os colonos da região mineradora se revoltam, liderados por Filipe dos Santos, e isso é a revolta de Filipe dos Santos. Tá bem? Que nem vocês acabaram de ver aqui nesse tópico que apareceu para vocês. Quais foram as consequências dessa revolta? A primeira é óbvio, a coroa vai enviar contingentes militares para sufocar a revolta na região. Filipe dos Santos, obviamente, ele vai ser preso, ele vai ser enforcado e o seu corpo vai ser esquartejado. Também vocês vão ver que isso era uma prática muito comum também da coroa portuguesa e o motivo era simples. Tá? Uma vez que esse condenado era esquartejado, as partes do corpo eram enviadas para diversas regiões da colônia e ali elas ficavam expostas em algum local público para servir de exemplo, para que outras pessoas não se revoltassem contra a dominação portuguesa. Bom, a gente terminou o que nós chamamos, ou o grupo de revoltas que nós chamamos de revoltas nativistas, e agora a gente vai passar para as revoltas emancipacionistas. Eu comentei lá no comecinho, essas revoltas, além da insatisfação em relação à administração portuguesa, elas também vão ter aí um adicional. Esse adicional são as ideias iluministas, a ideia de liberdade, o questionamento ao absolutismo, e a partir desse adicional iluminista, essas revoltas contra Portugal passam a exigir a emancipação, a independência política. A primeira das revoltas que a gente vai estudar é a Inconfidência Mineira. Tá bem? A Inconfidência Mineira, ela não chegou a sair da fase conspiratória. Então, os envolvidos eles não conseguiram colocar o movimento, colocar suas ideias em prática, porque o movimento foi denunciado antes, foi interceptado e sufocado antes que pudesse acontecer algo. Então a gente estuda essas ideias e o motivo que levaram os colonos a se organizarem contra a coroa portuguesa. Tá bem? Bom, aqui uma curiosidade que é interessante nós destacarmos. A Inconfidência Mineira, que vocês estão vendo ali no tópico, ela acontece exatamente no mesmo ano em que acontecia lá na Europa a Revolução Francesa, tá bem? Mas não teve nada além da influência das ideias iluministas que relacionassem esses dois movimentos. Também não é que os mineiros viram o movimento francês acontecer e deram início ao seu próprio movimento. Não. Tá? Fatos aconteceram no mesmo ano, a gente pode colocar como uma grande coincidência, apesar dos dois movimentos terem sido influenciados aí pelas ideias iluministas. Tá bem? Quais foram os antecedentes da Inconfidência Mineira? O primeiro grande antecedente é a intensificação da tributação sobre a produção de ouro. Por que Portugal intensificou ainda mais a tributação? Porque no finalzinho do século XVIII, depois de quase um século de produção de ouro, é de se entender que as jazidas, os locais onde se extraíam ouro, eles estavam se exaurindo. O ouro estava acabando e não tinha mais ouro para tirar. A produção de ouro estava diminuindo e Portugal não podia contar com isso. Portugal dependia da receita que vinha do ouro para se manter. Então, conforme a produção de ouro começa a cair, porque as jazidas começam a se esgotar, Portugal intensifica a tributação para que ele mantenha a sua receita e consiga pagar suas contas. Tá certo? E aí, então, os portugueses vão ter a ideia de criar um
outro imposto chamado derrama. O que era a derrama? Ela estabelecia uma meta anual de 100 arrobas de ouro. Então a região mineradora deveria produzir anualmente 100 arrobas. Caso essa produção não atingisse a meta, os portugueses iriam executar a derrama, onde os oficiais portugueses iriam entrar em casas, estabelecimentos, e recolher utensílios feitos de ouro até que a meta fosse atingida. É óbvio que os colonos não gostaram, se revoltaram contra essa ideia e, influenciados aí pelas ideias iluministas, que a gente já falou, mas vamos repetir, que eram contrárias ao absolutismo, que pregavam a ideia de liberdade, eles vão então dar início à revolta. É importante a gente lembrar que pesaram nessa decisão dos colonos de se revoltarem contra Portugal. Aí sim foram influências diretas, movimentos nos quais eles se espelharam. A independência dos Estados Unidos, que havia acontecido pouco antes, também. Esse movimento, então, vai influenciar a Inconfidência Mineira. Tá bom? Bom, como que se deu a revolta? Esses colonos insatisfeitos com a ideia, né, com a execução da derrama, eles vão passar a conspirar, a criar um movimento que tinha por objetivo emancipar politicamente o Brasil em relação a Portugal. Esse ponto, tá, pelo fato do movimento não ter saído da fase conspiratória, ele é um pouquinho confuso. Não havia aí um objetivo claro. Não se sabia se esses colonos queriam a emancipação apenas da região mineradora ou a emancipação política do Brasil. De um jeito ou de outro, eles pregavam a emancipação política em relação a Portugal. Tá bem? Bom, o que acontece? Esse movimento foi denunciado, um dos envolvidos ele vai dar com a língua nos dentes, vai tagarelar, o X9 da questão, vai entregar os seus outros companheiros de conspiração para os oficiais portugueses, tá bem? E eles vão então conseguir sufocar esse movimento antes que o movimento pudesse ter alguma conclusão ou pelo menos se iniciar. Um outro ponto aqui que é interessante a gente destacar, não havia também entre os conspiradores, os inconfidentes, alguma definição em relação à abolição da escravatura. Por quê? Porque eles eram mineradores, dependiam da mão de obra escrava para a extração do ouro, então a abolição da escravatura não era um consenso, não era uma das propostas que eles haviam aprovado caso eles conseguissem sucesso na sua conspiração. Tá bem? Consequências da Inconfidência Mineira. A primeira grande consequência que a gente tem que destacar é que, devido ao caráter elitista da Inconfidência Mineira também, ou seja, foi a elite mineira quem organizou e tentou executar esse plano, a boa parte dos líderes não foi penalizada do jeito que um deles foi, que é o Tiradentes. Tá bem? O Tiradentes foi o único dos envolvidos a ser enforcado e depois ter o seu corpo esquartejado. Por que isso aconteceu? Porque os outros envolvidos eram membros da elite, então eles tiveram penas mais brandas. Foram presos ou exilados em colônias portuguesas na África. O único a ser executado foi Tiradentes, justamente porque ele não era parte, não era membro dessa elite mineradora. E aí vocês têm esse quadro do Pedro Américo, que sempre aparece nos materiais que mencionam a Inconfidência Mineira, e é importante a gente falar um pouquinho sobre ele, tá bem? Afinal, já foi cobrada a interpretação desse quadro em vestibulares. Se vocês olharem bem, a figura de Tiradentes representada, ela tem um apelo, uma comparação, uma aproximação muito grande com a figura de Jesus Cristo. Tá? Não só na aparência física, mas também isso vai ser utilizado lá no contexto da independência, em 1822, século XIX, como Tiradentes vai ser utilizado como um mártir da independência política do Brasil. Ele vai ser comparado aí a Jesus Cristo. O martírio dele pela independência vai ser comparado ao martírio de Jesus Cristo. Tá bem? Então, se vocês olharem a fisionomia de Tiradentes nessa representação do Pedro Américo, ela lembra a representação europeia de Jesus Cristo, tá bem? E a própria figura do Tiradentes passa a ser comparada à figura de Jesus Cristo. Afinal, ele se martirizou pela independência, assim como Jesus Cristo também foi martirizado. Tá bem? Bom, seguindo. Próximo conflito que a gente vai trabalhar
é a Conjuração Baiana, tá? A próxima revolta. Então vamos lá. Quais foram os antecedentes da Conjuração Baiana? Nós temos a grande desigualdade social e a crise econômica que assolavam a região da Bahia em 1798. Essa grande desigualdade social e crise econômica, ela vai gerar uma grande insatisfação também entre a população mais pobre, aquela que sofria. Outro grande antecedente da Conjuração Baiana são as ideias iluministas, e aí, neste caso, nós temos aí uma influência direta da Revolução Francesa e também a independência do Haiti. Movimentos também foram influenciados pelo iluminismo, ok? Como que aconteceu a revolta? Insatisfeitos com a situação econômica da Bahia aí no século XVIII, final do século XVIII, as camadas mais pobres dessa região elas vão se revoltar contra a dominação portuguesa, vão atribuir a Portugal a culpa por toda essa crise e desigualdade social que assolavam a região, tá certo? E aí a gente pode destacar o caráter popular deste movimento, diferentemente do que aconteceu com a Inconfidência Mineira. Essa é uma das grandes diferenças entre os movimentos. Enquanto a Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, a Conjuração Baiana foi um movimento de caráter popular, ok? E esse movimento de caráter popular ele lutava justamente contra a desigualdade social e a crise econômica e exigiam também a emancipação política em relação a Portugal. Essa bandeira que apareceu para vocês era a bandeira que eles propunham como sendo a bandeira dessa nova região independente em relação a Portugal, tá certo? Devido à grande participação, principalmente de alfaiates nessa conspiração, nessa revolta, a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates, então é um nome que vocês podem ver aparecer aí. Seguindo. Diferentemente, outra diferença, né, em relação à Inconfidência Mineira é que a Conjuração Baiana ela tinha como proposta clara e definida a abolição da escravatura. Então aqui a gente pontua outra diferença. Enquanto a Inconfidência Mineira não tinha isso claro, porque era um movimento elitista, a Conjuração Baiana, que era um movimento de caráter popular, tinha como ponto certo definido a abolição da escravatura, caso o movimento tivesse sucesso. Quais foram as consequências da Conjuração Baiana? O governo geral vai investigar o que estava acontecendo, ok? Outras pessoas vão delatar, né, a organização desse movimento. Então, o governo geral vai conseguir prender os seus líderes e esses líderes então foram executados. E aqui, essa imagem que apareceu para vocês, ela faz uma analogia com aquele quadro do Pedro Américo que nós vimos enquanto trabalhávamos a Inconfidência Mineira. Só que, diferentemente daquele quadro do Pedro Américo, onde só o Tiradentes foi executado e depois esquartejado, aqui na Conjuração Baiana, todos os líderes, afinal não eram membros da elite, eram das camadas populares, foram executados. Tá? Então, se vocês observarem aí, vocês vão contar 4 cabeças, né, expostas ali ao lado da forca. Essas 4 cabeças eram desses 4 cidadãos, aí, esses 4 indivíduos que eram os grandes líderes do movimento, alguns dos líderes do movimento que a gente conhece como Conjuração Baiana. O Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. Tá bem? Então, trouxe essa imagem aí porque ela faz uma comparação com o quadro do Pedro Américo, lá fazendo referência ao Tiradentes no contexto da Inconfidência Mineira. Bom, como a gente acabou de falar, então, igual essa observação traz para você, o desfecho da Inconfidência Mineira, o desfecho da Conjuração Baiana foi diferente do desfecho da Inconfidência Mineira, porque a Conjuração Baiana é um movimento popular, enquanto a Inconfidência Mineira foi um movimento elitista. Certo? Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que compara aí as grandes semelhanças e diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Também a composição é uma das diferenças, enquanto a Inconfidência é elitista, a Conjuração ela é popular. As influências também desses movimentos, o que aproxima os dois são as influências iluministas e o que difere ambos é que a Inconfidência tem como espelho a independência dos Estados Unidos e a Conjuração tem como espelhos a Revolução Francesa e a independência do Haiti.
As causas também elas afastam os dois movimentos, enquanto a Inconfidência Mineira ela tem como causas aspectos políticos ligados à mineração, a Conjuração Baiana tem como causas aspectos sociais ligados aí à crise econômica e desigualdade social. O modelo político proposto é um ponto que aproxima os dois movimentos, afinal ambos tinham como proposta a implantação de uma república caso obtivessem sucesso. As propostas sociais é um ponto que separa os dois movimentos. A Inconfidência Mineira não tinha clara a abolição da escravatura, enquanto para a Conjuração Baiana isso era um ponto decidido. E o objetivo também comum entre eles, ou seja, que aproxima os dois, é que ambos queriam a emancipação política, então o fim do pacto colonial. Tá certo? E para a gente encerrar o nosso grupo de revoltas, a gente vai trabalhar aí a Revolução Pernambucana de 1817, já no século XIX e já em um contexto de presença da família real portuguesa no Brasil. Quais foram os antecedentes desse movimento? Nós temos uma crise econômica que foi causada pela variação nos preços dos dois principais produtos exportados pela região de Pernambuco, o algodão e o açúcar. O que causou essas variações no preço e a crise econômica? Em relação ao algodão, foi a recuperação da produção de algodão nos Estados Unidos. Por que a produção dos Estados Unidos tinha caído? Eles haviam se envolvido alguns anos antes em uma guerra contra a Inglaterra, sim, de novo, tá? Isso é depois da independência deles. Essa guerra é chamada de Guerra Anglo-Americana, e as regiões envolvidas são aí o norte dos Estados Unidos e o Canadá, tá bem? Essa guerra ela termina com um acordo entre os dois envolvidos, com a troca de alguns territórios, e uma vez que esse conflito é encerrado, a produção de algodão nos Estados Unidos é retomada. Aumenta-se a oferta de algodão no mercado internacional e o preço do algodão produzido na região Nordeste cai. E aí, em relação ao açúcar, nós temos a queda no preço do açúcar, que já vinha acontecendo desde o século XVIII, causada pela concorrência com o açúcar produzido no Caribe, aí na região das Antilhas. Tá bom? Outro grande antecedente são as rivalidades existentes nessa região entre brasileiros e portugueses. Essas rivalidades vão se tornar ainda maiores com a presença da corte portuguesa aqui no Brasil. Tá bem? Por que havia essa rivalidade? De onde vinha essa rivalidade? Essa rivalidade era um reflexo dos privilégios que esses portugueses tinham em relação aos brasileiros. Também os portugueses monopolizavam o comércio com a região, como a gente já trabalhou lá atrás quando a gente falou da Guerra dos Mascates, e por monopolizarem o comércio nessa região e por terem privilégios, afinal eles eram portugueses, isso causava aí uma grande rivalidade com os brasileiros na região. Tá certo? Continuando. Outro grande antecedente que a gente já mencionou, já comentamos, que faz parte do contexto, é a transferência da corte portuguesa para o Brasil, mas a gente tem que falar de que maneira isso vai levar à Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana tem como relação, ou está relacionada à transferência da corte portuguesa, porque quando essa corte chega ao Rio de Janeiro, Dom João VI vai promover uma série de reformas, adaptações na cidade do Rio de Janeiro para que ela pudesse hospedar, para que ela pudesse comportar a presença da corte da família real. E todas essas reformas, essa urbanização vai custar caro e, obviamente, quem vai pagar esse preço é a população, também com o aumento dos impostos. Os impostos foram aumentados então, em todo o território brasileiro, inclusive na região de Pernambuco. Então, uma população que já estava revoltada com os portugueses por conta dos privilégios que eles tinham, por conta do monopólio que eles tinham sobre o comércio. E agora essa população vai ficar ainda mais revoltada com a coroa, que era portuguesa, por ter aumentado os impostos para custear reformas no Rio de Janeiro e não na região deles. E outro antecedente que nós temos são as guerras na região Platina. Vale lembrar que a região Platina é aquela região que fica ali ao sul do Brasil, nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina. Por que havia uma guerra nessa região? Porque era de interesse brasileiro a expansão de seus territórios sobre aquela região, que garantiria uma navegação ali no Rio da Prata, e também o acesso às terras dessa região. Então isso gerou conflitos entre o Brasil e as Províncias Unidas, que hoje a gente chama de Argentinas,
que hoje nós chamamos de Argentina, e esses conflitos todos vão aumentar as despesas do Estado. O Estado vai passar a gastar mais recursos com essas guerras, e isso vai ser compensado da mesma forma que os outros déficits vão ser compensados através do aumento dos impostos. Então você tem o seguinte cenário que vai levar à Revolução Pernambucana. Você tem a crise econômica causada pela queda nos preços do algodão e do açúcar. Você tem a transferência da corte portuguesa para cá, que vai aumentar os impostos para pagar a urbanização do Rio de Janeiro e a adaptação. Você tem o aumento dos impostos novamente para custear as guerras na região platina. Tudo isso vai gerar aí uma grande tensão social. Tá bem? Essa tensão social ela vai envolver tanto a elite, mas principalmente a população mais pobre. Por quê? Porque ela que vai sentir esse aumento de impostos, ela que vai sentir essa crise econômica, e se você juntar isso à situação de concentração de terras na região de Pernambuco, desde o início do período colonial, essa população que já era pobre, que já era miserável, vai sentir ainda mais essas condições. Isso vai gerar tensões sociais na região. Dando sequência, outro antecedente, ou seja, outro fator que vai levar à Revolução Pernambucana é a difusão das ideias liberais. As ideias liberais elas vão se formar com a influência do absolutismo. Por quê? Porque elas também pregavam o fim do... essas ideias liberais vão se formar como influência do iluminismo. Por quê? Porque elas também pregavam o fim do absolutismo, pregavam o fim do colonialismo. Afinal, o iluminismo defendia a liberdade. Ok? Como que acontece a revolta? Você junta tudo isso que eu coloquei de antecedente, as tensões sociais causadas pela concentração de terras e o empobrecimento da população como um resultado do aumento dos impostos, a crise econômica que vai ser causada pela queda no preço do algodão e do açúcar, as rivalidades entre portugueses e brasileiros. Então, essa população revoltada, e envolvendo tanto membros das elites quanto as camadas populares, eles passam a organizar um movimento conspiratório contrário à coroa portuguesa, exigindo aí a emancipação política entre Brasil e Portugal. A grande participação de padres nessa conspiração vai fazer com que a Revolução Pernambucana também seja chamada de a Revolução dos Padres. Tá bem? Assim como aconteceu na Inconfidência Mineira, assim como acontece na Confederação Baiana, na Revolução Pernambucana não vai ser diferente, e esses conspiradores vão ser denunciados, vão ser delatados, e aí o governo de Pernambuco, a partir dessas delações, consegue prender esses líderes, tá certo? Só que, uma vez que o governador determina a prisão dos líderes, um desses líderes que também era militar, ele vai então matar, assassinar esse oficial português encarregado de cumprir as sentenças de prisão. E esse vai ser o estopim da revolta, ou seja, eles já estavam todos organizados, conspirando contra Portugal. Portugal descobre, o governador manda prender os líderes, e no momento da execução dessas prisões, um dos líderes então mata esse oficial encarregado de executar as sentenças, e isso dá início, esse é o estopim da revolta, tá certo? Bom, quando a revolta começa, o governador de Pernambuco renuncia, tá bem? E a renúncia do governador faz com que esse movimento, os líderes desse movimento consigam assumir o poder sobre a região, tá bem? Uma vez que eles assumem o poder, eles vão organizar uma junta governativa, uma junta que vai governar a região de Pernambuco, e essa junta ela tentava trazer aí indivíduos dos vários grupos que formavam aí esses conspiradores. Então fazia parte dessa junta governativa comerciantes, religiosos, agricultores e por aí vai, tá bem? Essa junta governativa, como uma das principais medidas, ela vai elaborar uma nova constituição, uma espécie de uma constituição para a região, um conjunto de regras, né, que as pessoas deveriam seguir, que nada tinham a ver com aquelas impostas por Portugal. E vão elaborar também uma nova bandeira, que é essa que vocês estão vendo, que acabou de aparecer aí nos slides, tá certo? Bom,
Aqui a gente vai fazer uma comparação com a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ela tinha uma proposta bem definida sobre a abolição da escravatura, coisa que a gente não via na Inconfidência Mineira. E aqui, na Revolução Pernambucana, a abolição da escravatura vai ser um outro ponto de atrito entre aqueles envolvidos. Por quê? Porque como faziam parte do grupo de líderes do movimento, os agricultores, os grandes latifundiários, e eles dependiam da mão de obra escrava para manter a sua produção, esses vão ser contra a abolição da escravatura. Tá bom? Dando sequência aqui, as consequências da Revolução Pernambucana é que essas ideias liberais de questionamento ao absolutismo e a Portugal vão se espalhar por outras regiões, principalmente aí pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia e Paraíba, ou seja, toda a região ali nordeste, tá certo? Ela vai ser aí influenciada, vamos colocar nesse sentido não negativo, né, mas positivo, contaminada pelas ideias que levaram à eclosão da Revolução Pernambucana. Nós temos uma repressão militar muito grande que vai partir do governo do Rio de Janeiro, que era a sede, né, do governo do Brasil, e uma vez que os militares enviados pelo governo do Rio de Janeiro eram numericamente superiores, eles conseguem então sufocar a revolta. Muitos dos líderes do movimento foram enforcados, fuzilados, principalmente aqueles que faziam parte das camadas populares, porém, novamente, e aí a gente aproxima as consequências desse movimento da Inconfidência Mineira, aqueles líderes que faziam parte da elite econômica da região, eles foram anistiados, foram perdoados por Portugal. Ok? E aqui, para a gente fechar a nossa aula, é importante, é interessante a gente dizer que as ideias que estimularam a Revolução Pernambucana de 1817, elas vão permanecer ali na região Nordeste, vão permanecer em Pernambuco e, alguns anos depois, elas vão influenciar outros movimentos, como a Confederação do Equador, que vai acontecer em 1824, já no contexto do Brasil independente, e a Revolução Praieira, em 1848, aí no comecinho, então, do Segundo Reinado, tá certo? Então, essas ideias liberais influenciadas pelo iluminismo, que deram origem à Revolução Pernambucana de 1817, elas continuam na região de Pernambuco e vão influenciar outros movimentos que também vão acontecer nessa região, porém, posteriormente. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido o assunto, espero que tenha ficado claro. Eu tentei organizá-lo de modo que não ficasse muito extenso, apesar da quantidade de slides, tentei organizar nossas explicações para que isso não ficasse muito extenso, e aí estou à disposição caso surja alguma dúvida, tá bem? Gostaria de agradecer a atenção de todo mundo e nos vemos aí na nossa próxima aula, tá bem? Um grande abraço a todos.